Uma das maiores formas de humilhação vem do silêncio, da postura, da forma como você ocupa o espaço sem pedir permissão. E quem já sentiu isso, quem já esteve diante de alguém que simplesmente não se abaixou, sabe que é uma das sensações mais desconcertantes que existem. Você tenta diminuir alguém e a pessoa continua inteira. Você ignora e ela não desmorona. Você provoca e ela não reage, não por fraqueza, por algo muito mais profundo. Os estoicos chamavam isso de dignidade interior. Uma fortaleza que não precisa de muros visíveis para ser impenetrável. Hoje quero falar sobre 5 atitudes que, praticadas com consistência, fazem exatamente isso. Silenciosamente, sem agressividade e sem drama, elas colocam no lugar quem insiste em não te respeitar. Não porque você luta, mas porque você simplesmente se recusa a descer. A primeira atitude silenciosa que humilha quem não te respeita é a recusa em se explicar. Pense por um momento. Quantas vezes você se viu no meio de uma justificativa que ninguém pediu, explicando suas escolhas, seus motivos, suas ausências, seus limites, como se precisasse de um tribunal para aprovar o que você decidiu sobre a sua própria vida? Eu me peguei fazendo isso por anos. Lembro de uma vez em que recusei um convite de alguém que costumava me tratar com descaso. A pessoa perguntou o porquê. E eu, em vez de simplesmente dizer não, passei 5 minutos construindo uma argumentação como se estivesse diante de um juiz. Quando terminei de falar, percebi que havia dado a ela exatamente o que ela queria: poder sobre mim. Os estoicos entendiam que explicações excessivas são uma forma disfarçada de pedir permissão. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que a mente que precisa justificar cada passo ainda não encontrou sua própria fundação. Uma pessoa que se respeita diz não sem apologia, diz sim sem negociação, não por arrogância, por clareza, porque ela sabe que seus valores não precisam de defesa perante quem nunca teve intenção de compreendê-los. Existe algo profundamente perturbador para quem não te respeita quando você simplesmente age, sem explicar, sem justificar, sem pedir absolvição. O silêncio que segue um limite claro é mais poderoso do que 1000 palavras, porque palavras podem ser rebatidas. Postura, não. Quem espera sua justificativa para então decidir se vai te respeitar ou não, já demonstrou que o problema não é sua explicação. O problema é que ela nunca teve intenção de te respeitar, e não há argumento no mundo capaz de mudar isso. A única resposta eficaz é a ausência de resposta. Agir e seguir. Repare nas pessoas que mais inspiram admiração ao seu redor. Elas raramente se explicam. Elas decidem, comunicam o necessário e seguem em frente. Essa economia de palavras não é frieza, é soberania. É o sinal de quem encontrou sua própria fundação e não precisa de aprovação externa para permanecer de pé. A segunda atitude é mais sutil e talvez por isso seja a mais poderosa de todas: a excelência indiferente ao julgamento alheio. Há uma diferença enorme entre fazer algo bem para ser reconhecido e fazer algo bem porque é a sua natureza. A primeira postura cria dependência, a segunda cria autoridade. Os estoicos chamavam a virtude de autossuficiente. Ela não precisa de plateia para existir. E quando você age com excelência sem olhar para quem está assistindo, acontece algo paradoxal. Todos começam a assistir. Certa vez trabalhei com uma pessoa que constantemente tentava me diminuir em reuniões. Fazia questão de apontar falhas, de questionar decisões, de criar a narrativa de que eu era menos capaz. Durante algum tempo, minha resposta instintiva foi tentar provar o contrário. Mostrar que eu sabia, que eu era competente. Mas quanto mais eu tentava provar, mais parecia que eu precisava provar.
Foi quando decidi simplesmente parar de me dirigir a ela e começar a me dirigir ao trabalho. Apenas isso. Excelência sem audiência. Com o tempo, o silêncio dela sobre mim foi mais estrondoso do que qualquer confronto poderia ter sido. Epicteto dizia que o homem que busca a aprovação escravizou sua alma ao humor dos outros. Cada vez que você faz algo extraordinário esperando que alguém específico reconheça, você entregou a esse alguém um poder que só pertence a você. A excelência que humilha não é a que grita, é a que simplesmente é. Dia após dia, em silêncio, ela se acumula como água que desgasta a pedra, não pela violência do impacto, mas pela consistência da presença. O poder do silêncio trata exatamente disso em várias de suas lições, como redirecionar a energia que gastamos tentando convencer os outros de nosso valor para a construção real desse valor. Porque quando você para de tentar convencer e começa apenas a ser, algo muda na forma como o mundo te percebe. E mais importante, na forma como você se percebe. Você já reparou como as pessoas que mais tentam diminuir os outros são exatamente aquelas que nunca se dedicaram genuinamente a construir algo próprio? A crítica fácil é o refúgio de quem não tem coragem de criar. E a melhor resposta para a crítica fácil é a criação difícil, feita em silêncio, feita com dedicação, feita sem precisar que ninguém a aplauda. A terceira atitude é talvez a mais difícil de praticar, porque vai contra tudo que nossa biologia nos diz para fazer. A calma deliberada diante da provocação. Quando alguém te provoca, seu sistema nervoso quer reagir, quer se defender, quer atacar, quer pelo menos demonstrar que o golpe chegou, e é exatamente aí que mora a armadilha, porque quem provoca está pescando uma reação. A provocação é sempre uma pergunta disfarçada. Você está sob o meu controle. E quando você reage com raiva, com mágoa, com ansiedade visível, a resposta que você dá é sim. Os estoicos desenvolveram toda uma tecnologia mental para esse momento. Chamavam de prosós, a atenção a si mesmo. A capacidade de criar uma pausa entre o estímulo e a resposta. Marco Aurélio praticava isso religiosamente. Em suas meditações, ele registrava os momentos em que havia sido testado e como havia respondido, não para se gloriar, mas para se examinar, para se tornar mais preciso no espaço entre o que acontecia e o que ele escolhia fazer. Existe uma cena que nunca esqueci. Eu estava numa conversa em que alguém usou informações pessoais minhas de uma forma que senti como uma facada. A vontade imediata foi de recuar, de esconder a ferida ou de atacar para equilibrar o dano. Mas alguma coisa em mim hesitou. Eu respirei. Deixei o silêncio se instalar por 3 segundos que pareceram 3 minutos. E depois respondi de forma completamente inesperada para a situação. Com calma. Com até alguma leveza. A pessoa ficou claramente desconcertada, porque ela havia se preparado para um confronto e encontrou um espelho. A calma sob pressão não é passividade, é a forma mais refinada de poder que existe. Porque ela demonstra, sem uma única palavra, que você não está à mercê do estado emocional dos outros. Que você tem um centro, que esse centro não balança com qualquer vento. E isso, para quem tentou te desestabilizar, é a derrota mais silenciosa e mais completa que existe. Há uma frase que carrego como âncora: reatividade é dependência. Toda vez que você reage sem escolher, você entregou seu poder. Toda vez que você escolhe como responder, ou se responde, você o recuperou. A calma não é ausência de sentimento. É sentir tudo e ainda assim decidir. É a marca de quem se governa. A quarta atitude é o desapego estratégico. E ela confunde profundamente quem está acostumado a te ver lutar por atenção. Pense no que acontece quando você retira do jogo a sua necessidade de aprovação. Quando você para de perseguir o reconhecimento de quem nunca teve intenção de te dar. Quando você simplesmente se desapega.
não com drama, não com um grande anúncio de distância. Silenciosamente, você redistribui sua energia para lugares onde ela é recebida com gratidão. Os estoicos tinham um exercício chamado amor fati, o amor pelo destino, pela realidade como ela é. Mas havia também um exercício complementar, menos falado, o praemeditatio malorum, a antecipação dos males, não para se angustiar com eles, mas para se libertar do medo de perdê-los. Quando você pratica internamente a perda de algo, uma aprovação, uma relação, um status, você descobre que consegue viver sem. E quando você descobre que consegue viver sem, você para de mendigar. O desapego estratégico não é indiferença emocional, é a percepção clara de onde seu tempo e sua atenção produzem frutos. Uma árvore não implora para que a terra a nutra, ela coloca raízes onde encontra nutrição. E se o solo é árido, ela não morre lutando por ele. Ela simplesmente não floresce ali. Isso não é derrota, é sabedoria botânica. Quem insiste em não te respeitar, espera sua reação. Espera que você implore por espaço. Espera que você se reduza para caber numa aprovação que ela guarda como moeda de troca. E quando você simplesmente não aparece mais para essa negociação, algo interessante acontece. O poder da pessoa sobre você evapora, porque ele nunca existiu em você. Existia na sua necessidade de aprovação. Elimine a necessidade e o poder se dissolve. Isso é o que o poder do silêncio chama de liberação pelo desapego. Não como conceito espiritual abstrato, mas como prática cotidiana e mensurável. Onde você coloca sua atenção hoje? Quem você está tentando convencer? E o que aconteceria se você simplesmente parasse? A quinta e última atitude é a mais paradoxal de todas, e talvez por isso a mais profunda. A gentileza inabalável. Existe uma confusão muito comum entre respeito próprio e dureza. Como se para não se deixar humilhar, fosse necessário se tornar frio, distante, cortante. Os estoicos pensavam de forma completamente diferente. Para eles, a virtude não era a armadura, era a natureza. E a gentileza era parte inseparável da pessoa que se governa. Porque quem não precisa se defender, não precisa atacar. Quem não tem medo, não tem raiva crônica. Quem sabe quem é, pode se dar ao luxo de ser suave. Há algo desconcertante em encontrar alguém que te trata com gentileza genuína, mesmo quando você não merece. Não é fraqueza. Você percebe isso imediatamente. É uma forma de poder tão consolidado que não precisa de demonstração. É como estar diante de uma montanha e atirar pedras nela. A montanha não responde, não porque não sentiu, mas porque é uma montanha. A gentileza inabalável humilha de uma forma que nenhuma rispidez consegue, porque ela espelha o comportamento de volta sem filtro. Quando você é cruel com alguém e essa pessoa te responde com calma e cuidado, o espelho que ela levanta é impiedoso. Você se vê na sua própria crueldade com uma clareza que nenhuma briga poderia produzir. É o tipo de confronto que acontece completamente dentro de você. Marco Aurélio repetia a si mesmo: seja gentil com quem te faz mal, não por masoquismo, por estratégia filosófica, porque a raiva gasta você e não toca o outro, mas a gentileza inesperada toca o outro e preserva você. É o único confronto onde o único que sai inteiro é quem escolheu não lutar. Não estou falando de tolerância infinita. Estou falando de um estado interno que permanece limpo, mesmo quando o ambiente ao redor está sujo. De não permitir que o comportamento ruim de outros contamine o que você construiu em si mesmo. Seus limites podem ser firmes e sua postura pode ser gentil ao mesmo tempo. Na verdade, é exatamente essa combinação, limite claro com gentileza inabalável, que produz o tipo de presença que ninguém esquece. 5 atitudes, 5 práticas que não pedem que você grite, que lute, que prove ou que vença, que pedem apenas que você permaneça.
que você se recuse a se contrair diante de quem espera sua contração, que você mantenha a excelência mesmo sem plateia, que você escolha sua resposta em vez de ser controlado pelo estímulo, que você retire a atenção de onde ela não é nutrida, que você permaneça gentil mesmo quando o mundo ao redor não merece essa gentileza. Os estoicos entendiam que o maior afronte que você pode fazer a alguém que não te respeita não é a confrontação, é a integridade. Porque integridade não pode ser debatida, rebatida ou destruída. Ela simplesmente é. E na presença do que simplesmente é, a superficialidade se expõe sozinha. Você não precisa humilhar ninguém conscientemente. Você só precisa ser inteiro. E a ironia é que isso, ser completamente você mesmo, sem contrações, sem defesas desnecessárias, sem mendicância, é mais devastador para quem tenta te diminuir do que qualquer resposta afiada poderia ser. Pense nas pessoas ao longo da história que mais inspiraram respeito. Não eram as que mais gritavam, eram as que permaneciam, as que voltavam, as que continuavam sendo quem eram, independentemente do que o ambiente tentava fazer com elas. Essa permanência não é rigidez, é raiz. Raiz profunda que nem a tempestade mais violenta consegue arrancar. E se você quiser transformar essas 5 atitudes em prática diária, não apenas entendê-las, mas realmente incorporá-las na forma como você responde ao mundo, o livro O Poder do Silêncio existe exatamente para isso. 30 lições práticas, construídas sobre a mesma fundação estoica que exploramos hoje. Cada lição é um exercício. Cada exercício é um passo em direção ao tipo de presença que não precisa de validação para existir. O link está na descrição. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Das 5 atitudes que exploramos hoje, a recusa em se explicar, a excelência silenciosa, a calma deliberada, o desapego estratégico e a gentileza inabalável. Qual delas você sente que é o seu maior desafio nesse momento? Qual é a que o ambiente ao redor mais testa em você? Escreve nos comentários. Não porque eu preciso saber, mas porque nomear o desafio é o primeiro passo para encarar ele com clareza. E às vezes, ver nos comentários que outros enfrentam o mesmo que você enfrenta é o tipo de silêncio compartilhado que rompe o isolamento. Escreve aqui embaixo, estou lendo, e se esse vídeo tocou em algo que você carrega, se ele chegou em um momento em que você precisava ouvir exatamente isso, compartilha com alguém que também precisa. Porque existe alguém no seu círculo que está tentando reagir, tentando se justificar, tentando provar seu valor para quem nunca vai reconhecê-lo. Talvez ele só precise ouvir que existe outro caminho. Se inscreve no canal se ainda não está inscrito. Os estoicos acreditavam que a filosofia não era luxo, era necessidade. E esse canal existe para trazer essa necessidade de volta à vida cotidiana, uma reflexão de cada vez.